Gente, finalmente voltamos com as histórias perfeitas da Alemanha. Então vamos fazer a parte 2. E também, gente, eu esqueci outra coisa que eu falo no próximo vídeo, que eu acho que é o País Baixo sobreviveria. Então também acho que aqui a Bélgica ganharia, porque eu acho que na realidade Bismarck ajudaria eles também, assim, por causa de que também, gente, a Bélgica não seria... Sim, e também assim nessa realidade vai que ficaria com essa herança das Franças, porque ele colonizou primeiro, não era nem da França. E esses territórios aqui que o povo não seria da Alemanha também, eu não sei se falei no outro vídeo, só por causa que eles só fundam isso aqui por reconhecimento francês no Marrocos. E também outra coisa que eu esqueci de fazer é que antes da guerra, a França também tinha feito uma guerra com os britânicos para ligar o Djibouti, quer dizer, com a África Oriental, com o Djibouti. Só que esse plano não foi feito, não conseguiu ser feito por causa que o britânico venceu a guerra. Deixa eu só consertar esse erro aqui, que tá esse aqui. Então essa realidade é para a Primeira Guerra. Primeira Guerra, literalmente, as potências centrais, os aliados, assim, acho que você pode dizer assim, literalmente, eu acho que também, a Espanha entraria na potência centrais, então assim, eles apoiariam a Alemanha. E assim, a Alemanha faria a mesma coisa, passando pela Holanda para não precisar invadir a França. E nessa realidade, na verdade, tinha um plano de industrialização da Bélgica, só que nessa realidade, como a Bélgica não existia, eles demorariam para entrar na guerra. E assim, os alemães conseguem assim avançar muito nas gente, travando aqui nas regiões da Holanda também. E também rapidamente marchando até Paris. Eles também rapidamente tomariam o ocidente da Polônia. Rapidamente começaria assim a expandir. Peraí, gente, desculpa, tá travando. Rapidamente conseguiria assim invadir algumas províncias. E assim, também o Reino Unido também, quer ver, a França também tinha dificuldades. Por causa também que eles teriam assim que lutar com a Alemanha muito maior, muito grande. Assim, muito grande e também muito maior. E também com muito mais frontes também nos Camarões. Pois assim, foi um pesadelo para a França lutar. Tá. Olhando também decidiram assim entrar na guerra. Fazendo assim algumas ofensivas aqui em Nice para tentar capturar Nice. Assim, rapidamente, eles passam muitos territórios assim. Dominando assim. Então, assim, rapidamente, a Bulgária também... Depois a Bulgária acho que também ter assim entrar na guerra. Então, assim, a Sérvia cai. E também depois, né, a Alemanha consegue assim, fazer a mesma coisa. A ofensiva de 1915. E em 1915, a Alemanha faz a famosa ofensiva de 1915. Realmente. Onde eu também liberta algumas guerra russa. Só que nessa época muito mais forte também, até conseguindo assim ocupar uma parte da Ucrânia. A Romênia se ficar neutra e com a ofensiva de Brusselov, os romenos tinham sua neutralidade rapidamente, levando seus quilômetros de terra da Silvânia. Só que os austríacos que estavam na festa, eles estavam assim no meio, indo pra Rússia. Só que na realidade, com a guerra, eles iam ser assim. E assim a Romênia sendo um armistício. E assim o Tratado de Paz seria que os austríacos e os austro-húngaros iam ocupar a Valáquia até o fim da guerra. E os húngaros iam ganhar algumas províncias de Dobrich, Silícia
E também eles ocuparam toda a Dobruja até o fim da guerra. E assim os austro-húngaros também passaram pela Moldávia, se capturando alguns quilômetros de terra. E assim os alemães ocultaram a guerra civil russa e os russos saem da guerra. Agora os alemães podiam assim avançar nos Países Baixos. E o Reino Unido entrando na guerra, só que já era tarde demais. Mas, os navios afundados, os Estados Unidos também entraram na guerra. E os alemães nem só para os Estados Unidos, assim, o México entra na guerra por causa de alguns pedidos alemães. E assim os México começam assim a avançar muito territórios. Estão sendo parados pelos exércitos alemães, quer dizer, com os exércitos americanos, fugindo um pouco. Então assim, os Estados Unidos não podiam ver essas tropas. E assim a França cai. O Reino Unido se rende. Só que os Estados Unidos, a guerra ainda não para no México. E os Estados Unidos nessa realidade conseguem assim baixar fora do México rapidamente, libertando o Texas, realmente invadindo a província de Rio Negro no México. E assim o México assim assina armistícios pelos Estados Unidos. Então agora vamos para a Guerra Civil Russa e também o Tratado de Versalhes. Tá, então depois da guerra, a Alemanha faz muitos vassalos do cada Báltico. Deixa eu... Peraí. Preencher. Lituânia, o Reino da Bielorrússia, ou da Rutânia Branca, pra mim, e da Ucrânia e da Bessarabia. A Romênia acontece depois. Peraí, deixa eu dizer o nome pra mim aqui. Também tinha barulho. E também nessa realidade, a Alemanha apoiaria as repúblicas aqui. E também, depois da guerra, a Finlândia também viraria um vassalo alemão e eles também ganhariam a região da Lapônia e os Lapões e alguns territórios aqui no leste. E assim eles apoiariam o branco na guerra civil. Só que nesse alto custo, ele transformou esse território em vassalo. E depois dessa guerra também aconteceu uma guerra da Tchecoslováquia entre Romênia e Iugoslávia, entre alguns territórios. E a Hungria também. Peraí, deixa eu botar uns erros aqui do vídeo. E nessa realidade, a Alemanha ia ser anexado essa regiãozinha aqui. E pra quem sabe, essa aqui também anexaria. Faziam aqui. E nessa realidade, pra quem não sabe, nessa realidade já aconteceu uma guerra. Já tinha acontecido uma guerra antes da guerra, que foi uma guerra da Iugoslávia e Romênia. Foi uma guerra que a Hungria ganhou a Transilvânia e a Sérvia ganhou essas províncias aqui, ó, que eu tô marcando. Só que nessa realidade, a Alemanha pra fora da Hungria. Então assim eles ficariam com essas províncias, sabe? E na casa da Austro-Hungria, a Galícia e Londéria virariam um fantoche dele. A Ucrânia, sensacional, também era um fantoche. Então nessa guerra, os brancos vencem a guerra civil. Assim eles invadiam e assim eles conseguiriam o resto dessa região aqui do caos Báltico Unido. Recuperariam algumas regiões da Bielorrússia, com a fronteira deles ficando mais parecendo que hoje em dia. Eles também criariam três vassalos. A Dom, pra quem não sabe, Dom a Rússia viraria uma ditadura militar e esses países aqui do leste, a Rússia ainda ficar com uma guerra civil, com os países aqui ainda lutando pra ver se ganha independência e a guerra civil. Só que também nessa realidade, eles criaram a Fuga da Montanha, o Cuba e a República de Dom. O Dos, né, uma capital em
uma com a capital em a capital que não tá aqui, só que era eu esqueci o nome das capitais, só que não dá pra ver mesmo. Então Krasnodar, uma capital é Krasnodar e eu sou a capital em Nankang, vai. E também nessa realidade assim, pelo menos não aqui, Bessarabia e assim. É assim, a guerra civil, que não ficaria independente, os Estados Unidos ocupariam a região do Rio Negro. Só deixa eu prestar atenção aqui, essas províncias do Rio Negro também, né? E também nessa realidade eles também pegariam Jamaica, Trinidade e Tobago, a ilha também de Dominica, a ilha de Dominica também. Eles vão pegariam um monte de território aqui na África, também ganhariam alguns territórios porque eles ajudaram. O Romance ganharia, se é assim chamado Oman, ele ganhou esse território aqui do leste também. E só por isso também. Então também, gente, dessa guerra também alternativa, eu também acho que o racha alemão anexaria a Áustria e pegaria o Sudeste também. E agora vamos para, assim, depois da guerra civil da França, eles não desrespeitariam o bloqueio que era para eles sempre abastecerem. Só que nessa realidade eles nunca pagam as dívidas e a Alemanha vai criando muitos cenas. Com a França perdendo 100%, alguns territórios com quase 60, quer dizer, 70% dos territórios. Então, assim, o reino da Normandia, o reino da Bretanha, o reino da Borgonha e o reino o reino da Occitânia. Também a Alemanha ficaria bem as colônias. E eu também acho, e assim, a Rússia, se assim, o Reino Unido, a Rússia e o Reino Unido desisteriam da aliança que eles criaram, assim, sabe? E nessa realidade, o século XX seria o século alemão, porque nessa história o alemão viraria muito grande. E assim, os reinos, eles convidam os reinos da Borgonha, o reino da Valônia, que também criaram, e o reino dos Países Baixos, o reino da Normandia, o reino da Occitânia, o reino da Bretanha, pelas potências centrais. Também a Itália já estaria, e a Hungria também. Eu também acho que assim, eles também seriam obrigados a entrar. Deixa eu arrumar isso aqui também, né? E nessa realidade, eles ficariam muito grandes, com muitos territórios, então, e assim vamos para o mundo moderno. A Alemanha viraria uma grande realidade, e com ela também a Congo se transmitiria a República Polonesa também. Nessa grande aliança, o mundo moderno moraria muito com as coisas assim, Segunda Guerra. A Alemanha também nunca entraria assim, e com muitas guerras também. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tchau.